Só Jesus Cristo é Deus, só Ele é digno de receber a nossa adoração. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Estamos sempre juntos, né? E você pode estar nos acompanhando em nossas plataformas digitais. O nosso Instagram, o endereço é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. E o Senhor tem reservado um tempo de edificação nas nossas vidas, evidentemente através da sua palavra. Agora estaremos ministrando na aula de número 146, Palavra Poderosa, em que o tema trata-se sobre bênçãos e maldições, dentro de uma abordagem falando sobre hereditariedade. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 1 a 6 e também o versículo 15, nós vemos aí a revelação de um espírito de anticristo, né? Enganadores. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. No versículo 15 diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amados, falando sobre hereditariedade, eu quero contar uma experiência pessoal que eu fui curado de uma enfermidade chamada enxaqueca. Quando eu me converti, eu trazia comigo, isso desde a infância, esta enfermidade conhecida por enxaqueca, muitas pessoas conhecem. E no meu caso, as crises elas eram muito fortes, de maneira que, pelo menos uma vez por mês, ou menos que isso, eu era levado às pressas ao hospital, e ali, por um longo período, eu era colocado no soro, e ali depois retomava para casa, mas ali uns 2 ou 3 dias eu ficava em absoluto repouso. Amados, os sintomas apresentados eram dor de cabeça muito forte, vômitos, escurecimento da vista, eu sentia muita tontura, fraqueza e outros sintomas similares, né? E assim, eu já fiz todos os exames possíveis, porém, depois de toda essa peregrinação, a medicina me deu como causa o diagnóstico de que não tinha cura. Agora, já convertido, né, me converti no ano de 1990, eu descobri pela palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, eu me converti no dia 11 de setembro de 1990. E a partir daí eu comecei a tomar posse da palavra, evidentemente. Também em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ah, amados, eu me apropriei da quebra de maldição que o Senhor Jesus Cristo realizou pela minha vida na cruz do Calvário. Sim, tomei posse, porque a palavra de Deus é verdadeira, não pode mentir. E aí eu comecei uma grande batalha contra aquele espírito familiar de enxaqueca, de enfermidade. Foi uma luta, né? E ali eu comecei a ordenar para que aquele espírito familiar se desalojasse, fosse embora da minha vida. Não poderia agir no meu corpo, não poderia agir na minha alma, em nome de Jesus. Eu digo uma grande batalha porque, mesmo convertido e orando, eu ainda era acometido pelo aquele mal, continuava operando, porém, com sintomas, e ainda que eu tivesse de cama, eu declarava, eu em voz audível eu dizia: espírito, você é mentiroso, espírito de enxaqueca, espírito familiar, eu te mando embora, eu não creio na tua operação, não creio nos sintomas, são todos mentirosos em nome de Jesus, eu ando pela fé no Filho de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 está escrito: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amados, temos que resistir, oferecer resistência ao diabo, mandar embora esse espírito familiar, esse espírito de maldito. Nós não temos que conviver com isso. Com base na palavra do meu Deus, o espírito familiar de enxaqueca não teve outra alternativa a não ser sair. Foi embora. E eu fui curado. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo me curou totalmente. Por que eu descobri que era um espírito familiar? Era uma hereditariedade. Porque eu observei que o meu irmão, ele sofria do mesmo mal. O meu pai também. Então vinha da família e acabou pegando na minha vida. Mas a partir da conversão, tomei posse da palavra de Deus. Graças a Deus, nós não temos mais que andar enfermos, porque o Jeová Rafá é o Senhor que nos sara e que nos cura. Amém, amados? Em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É o que está escrito. E continua dizendo: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tome posse, amados. Aproprie-se em nome de Jesus. Queremos trazer uma abordagem agora sobre as duas faces da moeda. Por que eu digo duas faces da moeda? Porque bênçãos e maldições correspondem a duas faces. De um lado, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, queridos, esta é uma face da moeda.
O que nós podemos conferir em Números capítulo 14, versículo 18, o que está escrito é o seguinte: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, queridos, a palavra de Deus está dizendo, está nos apontando que existe uma hereditariedade, uma herança maldita. Êxodo capítulo 34, versículo 7, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Veja, outra vez nesse texto, ele está nos revelando e continua dizendo: e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Queridos, entenda, é palavra de Deus, é uma das faces. A outra face da moeda, o outro lado, é a bênção. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Entende? Se de um lado a maldição é até a terceira e quarta geração, do outro lado a bênção é até 1000 gerações. Falando sobre o vale da bênção e da maldição, queremos, irmãos, ministrar dizendo que há poder em nossas palavras. Deuteronômio capítulo 11, versículo 29, está escrito: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então é necessário pronunciar, precisa pronunciar, é o poder da palavra. Entenda, queridos, que o Egito representa o mundo. Hoje, na graça, é isso. O Mar Vermelho representa o sangue de Jesus. O deserto é a vida após aceitar Jesus Cristo. E o Rio Jordão representa o batismo com o Espírito Santo. De maneira que Canaã é a terra prometida. E ali Josué, ele seguiu à risca as instruções recebidas. Em Josué capítulo 8, versículos 33 e versículo 34, o que está escrito: todo Israel com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de uma e outra banda da arca, perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiro como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras. Na próxima ministração continuaremos. Deus abençoe. Aleluia.